e falou assim: vamos dar um pulinho no pastor Raul hoje. Eu fiquei meio assim a pensar, mas respondi bem rápido, sabe? Eu procuro sempre ajudar naquilo que me convém, né? E eu falei ainda alguns dias atrás com o irmão Antônio, que apesar de ter investido muito recurso, entendeu, no projeto dele, eu vejo ele muito pouco em fotos, muito pouco divulgado, né? Sabe por quê, irmãos? Eu não gosto de ficar falando de valores, mas é uma pessoa que tem que ser degradada, tem investido muito dinheiro, e poucas pessoas ajudam as outras a se promoverem, a ajudar. E sabe o que sensibiliza o meu coração? É quando eu vejo pessoas, não porque o irmão não está aqui presente hoje, mas vou dizer, porque quando eu vejo pessoas como ele falou comigo assim: pastor, quando o meu CD chegar, eu vou trocar ele todo, vou trocar ele em produto alimentício não perecível para poder doar. Então, irmãos, quando nós ajudamos uma pessoa com essa dignidade espiritual, com esse propósito, nós estamos fazendo a obra de Deus. Então, quando ele falou que vinha para cá, eu não pensei muito não. Eu falei: eu vou, prepara a sua câmera, que eu quero tirar umas fotos suas lá bacanas, que eu quero fazer um trabalho diferenciado com ele, né? Mas, como nós andamos sempre preparados, quando cheguei aqui, o pastor Raul falou assim: pastor, o senhor dá a mensagem final? Tanto é que eu nem vi esse propósito, né? Minhas vestes, né? Não pode ser devido à pessoa que foi na intenção de tal coisa. Vai lá pegar só. Mas, quando nós chegamos em um certo lugar ou outro lugar, você pode ter certeza que Deus nos deu uma grande qualidade em você. E se Deus quer te usar, Ele vai levantar onde estiver e vai te colocar na posição no qual você foi chamado. Amém? Então nós vamos abrir a Bíblia, vamos continuar sentados no livro de Salmos. Eu quero ler apenas um versículo, não é de feitio meu ler apenas um versículo para a igreja e dar a mensagem, mas é porque já é uma mensagem que já está mastigada no meu coração para esta noite. Eu estava ali sentado e conversando com Deus, e com um propósito no meu coração de dar esta revelação esta noite à amada igreja. De repente os irmãos estão acostumados com pessoas motivadoras, que falam alto, que gritam, que pulam aqui na frente, mas de repente vocês vão se deparar com uma cena diferenciada, porque eu estou bem voltado a que os irmãos entendam o que está sendo pregado, porque a casa do Senhor é lugar de aprendizado. Amém? Então nós vamos no Salmo 23. Deus tem uma mensagem maravilhosa para nós esta noite. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa com outro coração. Você vai chegar em casa pensando de outras formas. E eu tenho absoluta certeza que o seu dialeto, a sua conversa, a partir desta semana, vai ser outra. Você sabe por quê? Assim como aqui em Mantena, nossa irmã estava falando que levantou profetas para começar a amedrontar o povo, em Barra de São Francisco também. Mas a palavra de Deus nos fala que a ovelha, ela reconhece a voz do bom pastor. Amém. Deus, em sua grande misericórdia e amor, Ele fez uma aliança com o homem
após o dilúvio, e disse que nunca mais iria destruir a terra com água. Então, o máximo que podemos perder, irmãos, com essa enchente que passou e que Deus vai abençoar que não virá mais, é os nossos bens materiais. Mas a nossa postura, a nossa dignidade, a nossa compaixão, o nosso retrato espiritual permaneceu. Não devemos temer. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Amém? Somente essa palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vemos essa frase, este versículo, glória a Deus, aleluia, nos para-brisas de carro, caminhão, alambrado, né? Em várias situações nós vemos esse versículo muito bonito, muito chamativo, cativador. Mas o que quer dizer essa palavra no nosso coração, dizendo que o Senhor é o meu pastor? Quando a palavra nos fala que o Senhor refere-se ao homem como ovelha, é porque nós somos diferenciados entre os outros animais. Deus poderia falar que nós parecemos com um lobo, poderia falar que parecemos com um camelo, poderia dizer que nós parecemos com um porco, um cabrito, mas não. Ele nos comparou com a ovelha. Mas sabe por que ele nos comparou com a ovelha? Porque a ovelha, ela é bem próxima da realidade de que um cristão deva ter. O cristão, ele deve ser dependente do Senhor. E a ovelha, ela é dependente do seu pastor. Eu vou dizer uma das coisas que chama a atenção na biografia de uma ovelha. Ela tem algo diferenciado entre os outros animais. A ovelha, ela é míope. A ovelha, ela não enxerga a longa distância. A ovelha, ela precisa que o pastor esteja levando ela de um lado ao outro, porque ela não consegue enxergar a uma certa distância. Ela não consegue por si própria deslocar de um lado ao outro para poder se alimentar. Outra característica da ovelha é que ela não pode ficar sozinha. Se ela ficar sozinha, ela morre. Se você soltar uma ovelha no meio da mata, será uma presa fácil. Então, quando o Senhor nos fala que nós somos ovelha, Ele nos joga para dentro de um rebanho. E este rebanho, ele é preso em algum lugar. Ele tem o seu espaço para ser cuidado. Então, quando o Senhor nos fala que somos ovelhas, Ele quer dizer que nós temos que estar em aglomeração. Devemos nos ajudar. Devemos estar juntos para poder alimentar-nos da boa palavra. Aí nós olhamos para dentro dessa palavra, onde o Senhor nos fala que Ele é o bom pastor. Você tem sido ovelha? Quando nós olhamos para dentro da palavra e vemos essa característica, que a ovelha não tem uma certa visão, que ela precisa de alguns cuidados especiais, é a hora que entra o pastor Raul. Muitas das vezes os que estão aqui dentro querem se alimentar sozinhos, querem às vezes andar por outros rebanhos,
sem um verdadeiro cuidado, sem um verdadeiro carinho, sem um verdadeiro afeto, sem aquele zelo especial. Tem vasos aqui. Quando o pastor Raul, às vezes, chama-lhes atenção, ou fala algo, que os irmãos de repente não gostem, eu quero dizer, amada igreja, que ele é quem está tendo a visão para os irmãos, a visão do crescimento, a visão de vencedores, a visão das promessas, porque é o pastor que conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, é o pastor que leva de um lado ao outro as ovelhas para que elas não percam peso, para que elas não passem sede, para que elas possam estar em um momento apropriado para criar, para gerar. Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas porque o pastor não ganha vidas, não ganha almas, mas o pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Só pode criar ovelha quem é ovelha. Pastor não cria ovelha. Muitas das vezes esperamos acomodados dentro da casa do Senhor, o pastor evangelizar, ganhar vidas, encher o templo, para depois falarmos assim: nossa, a igreja tem uma bênção, muita gente, mas nós mesmos não valorizamos e não reconhecemos o que o Senhor fez por nós. O Senhor preparou esta casa linda, o Senhor preparou este aprisco maravilhoso para estarmos aqui, para glorificar o nome do Senhor. E às vezes não valorizamos, de tal maneira que agrademos ao Senhor. Nós olhamos para dentro da palavra de Deus e vemos Davi, que segundo a palavra ele era segundo o coração de Deus. E olhando para a vida de Davi, a gente não daria nada por este homem. Davi era um homem terrível, muitos vacilos ele deu. Se olhar para Davi, a gente fala assim: mas Deus tem compromisso com homens desta natureza? Mas Davi, ele tinha um coração com Deus, ele tinha uma sinceridade com Deus, ele tinha um momento de apelação a Deus, que quando ele prostrava, Deus ficava apaixonado por ele cantava ao Senhor, ele adorava, ele expressava os seus sentimentos e reconhecia as suas falhas. Temos que ser reconhecedores de que somos fracos, dependentes, carentes da misericórdia e do perdão de Deus. Mas em tudo devemos lembrar que somos ovelhas, e ovelhas geram ovelhas. Ovelhas são obedientes, ovelhas não discutem, ovelhas não têm vontade própria para poder ir para lado algum, porque ela é praticamente cega. É por isso que Deus coloca homens como o pastor Raul na direção de um trabalho como este, para ter visão de crescimento na vida dos irmãos, para poder ouvir, ser ouvido e juntos clamar ao Senhor a tua infinita misericórdia. Mas nós olhamos também para dentro da palavra, onde o Senhor fala que Ele é o nosso pastor, que Ele é o bom pastor, e Davi ainda diz no seu salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes tem faltado muita coisa para nós, mas por que tem faltado? Por que faltou o Senhor na minha vida quando a água subiu e eu perdi tudo? Por que será? O Senhor não é pastor dos irmãos?
das ovelhas queridas que estão aqui presentes. Por que então que está faltando isso? Está faltando a mão de Deus ali para não deixar essa água subir. Queridos, quando o Senhor diz que nada nos faltará, isso inclui a perseverança, a força de vontade, as apreciações do que o Senhor tem para nós. Quando o Senhor fala que nada nos faltará, é que quando nós somos uma pessoa correta diante de Deus, as portas se abrem, nos dá condição de possuir tudo de novo, nos dá condição de aprender ainda mais, pastor. Mas tem pessoas que não querem aprender. Eu acredito que tem jovens e tem pessoas de mais idade dentro da igreja aqui hoje que não tem o segundo grau completo. O Senhor tem compromisso com coisas assim, não? Se não procura estudar, fazer um curso, uma coisa e outra. Quando o Senhor nos fala que nada nos faltará, Ele coloca também a nós a incumbência de procurar o que é melhor para nós, de procurar associar coisas, porque nós temos raciocínio, nós podemos elaborar sonhos e crescer em cima deles. Nós temos que sonhar, temos que olhar o que é melhor para chegar e alcançar o objetivo dentro do que é bíblico, né, irmãos? Quando olhamos para dentro da palavra e vemos a ovelha, nós vemos que a ovelha, ela não dá prejuízo algum, seu pastor. Ela não dá prejuízo nenhum a Deus. Pelo contrário, a ovelha ela é farta. A ovelha ela tem virtude de crescimento. Ela tem os seus maravilhosos, preciosos, aleluias, valores. Uma ovelha, por exemplo, ela dá lã. E às vezes nós vemos que quando a ovelha começa a dar muita lã e ela não é tosquiada, ela não é cortada, ela começa a virar pelotas. E esta lã depois não presta mais, porque não tem como você separar para fazer algo com ela. Então, quando nós vemos que a ovelha ela dá lucro, eu quero dizer, irmãos, que olha só que maravilha. Nós temos aqui um piso de granito maravilhoso. Nós temos aqui um som de qualidade. Eu nunca vi tanto levita abençoado como vi hoje juntos com a sua congregação. As irmãs, os irmãos, tudo cantando entoadinho, tudo bonitinho. Está de parabéns. Mas para eles cantarem bonitos assim, eles tiveram que vir para cá ensaiar. Eles tiveram que vir para cá aprender. Eles tiveram que ter um som de qualidade para poder atender às expectativas e ficar ainda mais alegres e motivados. Quando os irmãos chegam na casa do Senhor, está tudo limpinho. Por quê? Porque pessoas acreditaram nesse projeto, pessoas acreditaram nesta obra e abençoaram financeiramente. É onde eu quero dizer que a ovelha, ela dá lucro para a casa de Deus, ela dá lã. Os irmãos presentes são responsáveis pelo mantimento desta obra, através do dízimo, da oferta. Então, queridos, a ovelha ela tem qualidades. A ovelha ela tem maravilhosamente o seu lugar no meio cristão. Nós olhamos também que a ovelha ela gera ovelha e ela motiva o crescimento. Eu quero dizer que cada um, irmão, que presente esta noite, no próximo culto,
convide o seu vizinho, visita aquele irmão que tem faltado à casa do Senhor. Não espere o pastor, não. A ovelha, ela procura se aconchegar junto com a outra, ela procura andar junto com a outra. Eu quero dizer, irmãos, que quando o Senhor nos coloca na condição de ovelhas, Ele espera mais de nós. Ele verdadeiramente, Ele quer que nós sejamos nossos próprios reconhecedores de que nós não somos objetos, nós somos filhos, nós somos crias do ventre espiritual de Deus. Deus, Ele nos fez com as próprias mãos, e nós estamos aqui para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje, nós estamos nesta terça abençoada. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu a virtude de sairmos do nosso lar e estar a adorar o nome do Senhor. Nós estamos aqui, não foi porque não tinha nada em casa para fazer. Nós estamos aqui porque nós somos tocados pelo Espírito de Deus. Os irmãos não estariam aqui se Deus não tocasse o coração dos irmãos. Sinceramente, Deus tem um projeto para cada um de nós. E esta noite, nós vamos reconhecer este poderio de Deus. Eu quero dizer, às vezes você se sente sozinho, angustiado. Às vezes você acha que o seu filho, ou sua filha, ou seu esposo, ou sua esposa não te dá o valor que você realmente gostaria que tivesse. Mas eu quero te dizer que você e Deus são a maioria. Repitam comigo: eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos a maioria. Amém, glória a Deus. Amém. Você não nasceu colado em ninguém, é você e Deus. Deus é a maioria da sua vida. Você estando de mão dadas com Deus, tudo vai bem. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar a Deus. Eu quero orar com você esta noite. Você que encontra-se enfermo, você que encontra-se entristecido, você que encontra-se